Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Workshop Coach pelo Mundo. Eu sou o Thiago Benevides e nessa série de vídeos eu vou apresentar para você os 5 passos que todo coach precisa seguir para poder viver de coaching 100% online. Esses passos servem para você que é recém-formado em coaching, ou você que já tem uma carreira de coach consolidada, ou de repente você que ainda quer se tornar coach. Seja para você que atua como coach presencialmente, ou para você que atua em diversas áreas do coaching, independente do seu posicionamento como profissional de coach. Serve mesmo que você não entenda absolutamente nada sobre tecnologias, sobre marketing ou sobre vendas. Mesmo que você esteja preso em um emprego e não tenha muito tempo para poder se dedicar a essa profissão. Especialmente para você que quer viver 100% de coaching e que você possa ter mais tempo para você, para sua família, para os teus amigos e para o que realmente importa. Para você que está querendo de fato deixar a teoria de lado e entrar na prática. Fica comigo que nessa série de vídeos eu vou mostrar para você esses 5 passos. O mundo está mudando numa velocidade cada vez mais veloz e os acontecimentos recentes cada vez nos provam que o consumo entre produtos e serviços estão cada vez sendo mais migrados para o ambiente digital. Isso é algo insubstituível. Mais do que nunca, fica extremamente claro como que essas transformações que estão acontecendo no mundo nos traz cada vez mais a consciência da necessidade de coach trazer os seus conhecimentos para poder provocar um impacto nesse momento de ruptura total que está acontecendo no universo. E você que é coach tem totalmente responsabilidade pela essa transformação que está acontecendo no mundo agora. Definitivamente, chegou o seu momento de viver de coaching 100% online. E mais uma vez, fica comigo que nessa série de vídeos eu vou te mostrar o exato passo a passo para você viver de coaching 100% online. E eu sei que pode estar passando na sua cabeça, Thiago, isso é bom demais para ser verdade. Eu também pensaria assim, se eu não tivesse visto isso acontecer com meus próprios olhos, se eu não tivesse vivenciado essa transformação na minha vida, mas não apenas na minha vida, na vida de diversos alunos que eu tenho espalhados ao redor do mundo. Agora você pode ver um pedacinho da história da Patrícia. Eu sou Life Business Coach, estou falando diretamente de New Jersey, dos Estados Unidos, e hoje eu estou aqui para contar para você um pouquinho da minha trajetória profissional com meu mentor, Thiago Benevides. Eu tinha acabado de me formar e não sabia ainda como me vender, como me posicionar da maneira correta para atrair o público que eu queria trabalhar. Eu tinha alguns objetivos, né? E um desses objetivos era trabalhar com a agenda lotada. Na verdade, eu não sabia ainda, mas eu estava buscando o quê? Trocar tempo por dinheiro. E essa foi uma das grandes mudanças de mindset que eu tive, que foi pensar em novos produtos e serviços que me possibilitasse ter uma renda passiva a longo prazo, que eu não precisasse ficar trocando hora por dinheiro. Hoje eu trabalho com lista de espera, hoje eu trabalho com com a disponibilidade da minha agenda hoje já lotada, eu não tenho vaga, novos clientes. Eu tenho uma lista de espera para que seja ajustado na medida que eu vou finalizando alguns processos, eu vou incluindo outros. E hoje, pessoal, eu tô na minha 3ª edição do meu programa de Business Coach Online, que é o Leader Strong, que foi um programa que eu desenvolvi junto com o Thiago. Foi assim, eu até brinco que é o meu baby. É um programa que hoje está entrando para uma plataforma que vai virar a minha renda passiva. Algo que eu desenvolvi e que vai me trazer a renda, mesmo que eu não precise estar trabalhando mais por ele. Incrível a história da Patrícia, né? Então dá uma olhada rapidamente também no que a Cíntia Proença falou sobre todos esses conhecimentos. Fechei mais um negócio de coaching muito bom. Uma palestra, 5 processos, uma assessoria empresarial de 6 meses. Eu ouço a tua voz em cada negociação. O teu trabalho é incrível. Obrigada. Fiz as contas e nesse meu primeiro ano vivendo de coaching, meu faturamento foi de R$200 mil. Estou muito feliz e grata por tudo que desenvolvi juntamente com as pessoas que Deus colocou em meu caminho e principalmente com o Jailton. Imagino o que podemos criar nos próximos anos. Incrível essas histórias, certo? Eu acredito profundamente, se isso aconteceu na vida delas, também pode acontecer na sua vida. E antes de eu te revelar os 5 passos para você viver de coaching 100% online, eu tenho aqui algumas recomendações muito importantes
para que você possa aproveitar essa série de vídeos da melhor maneira possível. Os vídeos dessa série ficarão disponíveis no ar por muito pouco tempo, então assista o quanto antes você puder e, principalmente, coloque em prática de fato o que já estiver ao teu alcance nesse momento agora. Nesse workshop, além de todo o conhecimento que eu quero compartilhar com você, eu quero compartilhar também ações práticas para que você possa entrar na ação a partir de agora, porque o mundo está cheio de teoria e eu sei que você está aqui porque você quer entrar na prática. E eu já posso te garantir que a qualidade do conteúdo vai sendo melhorado a cada vídeo. O terceiro e o quarto vídeo da série, na minha opinião, são os melhores. Então se comprometa a extrair o máximo que você puder do Workshop Coach pelo Mundo. Durante essa série você vai saber exatamente o que fazer para poder atrair clientes pagantes para você poder viver de coaching 100% online. E nesse vídeo você vai aprender a jornada que coaches devem seguir para poder vender e viver de coaching online. E fica comigo até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo eu vou dar um presente muito especial para você entrar na ação ainda hoje. E eu sei que você pode estar se perguntando, mas afinal, quem é o Thiago Benevides para me mostrar o exato passo a passo para poder viver de coaching 100% online? E já que nós vamos passar um tempo juntos, eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história e como que eu cheguei nesses passos de viver 100% online de coaching. Nasci em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, filho de professora de escola pública, meu pai profissional liberal. Durante grande parte da minha infância, vivenciei em casa muitos problemas por conta da falta de inteligência emocional, gestão emocional, falta de autorresponsabilidade, problemas financeiros, a própria falta mesmo de consciência no ambiente familiar. Estudei grande parte da minha vida em escola pública, teve momentos do qual eu não tinha 70 centavos para poder comprar um pastel na Central do Brasil. Peguei trem durante grande parte da minha vida, quando eu fazia faculdade no centro do Rio de Janeiro, passava pela Central do Brasil e chegou até a ter uma situação do qual eu não tinha 10 reais para poder pagar o meu próprio almoço. Mesmo com tudo isso acontecendo, eu acredito de fato que todos esses acontecimentos me trouxeram muitos aprendizados para que eu seja hoje quem eu sou. Cheguei a trabalhar como garçom e fazer diversos bicos e mesmo dentro de todo esse cenário consegui me formar em desenho industrial com foco em programação visual. Tive emprego de carteira assinada durante alguns anos e até cheguei a montar um negócio junto com 2 amigos na parte de design gráfico e na parte de construção de marcas para empresas. Foi quando eu percebi que minha vida estava estagnada. Cheguei a ficar 30 quilos acima do peso que eu tenho hoje, fumava mais de um maço de cigarro por dia, bebia de 3 a 4 vezes durante a semana, não praticava nada de atividade física, estava quase entrando em depressão. Eu estava totalmente quebrado financeiramente e emocionalmente. Foi quando comecei de fato a perceber que havia algo errado acontecendo com a minha vida e que não era possível. Será que a minha vida teria que de fato continuar sendo daquela forma? Tanta dor, tanta amargura, tanta coisa ruim acontecendo para mim de fato? Foi quando, por busca por mudanças para minha vida, porque eu não aguentava mais sentir aquelas dores, sentir de fato na pele as consequências do que aquilo estava acontecendo, eu estava começando a perceber onde que é que isso pode chegar. E nessa busca por mudanças, buscando vídeos, artigos, livros, conhecimentos e até cursos gratuitos, eu comecei a me perguntar, caramba, será que eu consigo mudar a história da minha vida? Será que é possível de fato mudar a minha vida? Foi então que, pesquisando sobre todo esse tipo de conteúdo, que eu comecei, de fato, a encontrar alguns mentores que puderam me orientar nessa jornada. Conheci Hélio Couto, conheci Anthony Robbins, conheci Bob Proctor e comecei a tomar mais consciência sobre a PNL, sobre o coaching, sobre a neurociência, sobre a física quântica e, de verdade, eu comecei a ficar apaixonado por tudo isso. Isso começou a trazer algumas mudanças consecutivas na minha vida, algumas mudanças pequenas, mas na minha forma de ver a vida, mesmo ainda me sentindo totalmente perdido dentro disso tudo, muito conhecimento, muitas informações, eu ainda continuava lá naquela situação totalmente terrível, quebrado emocionalmente, quebrado financeiramente, sem saber exatamente o que fazer para poder sair dali. Foi quando, em janeiro de 2016, eu fiquei sabendo de um treinamento em Leader Training que um amigo meu, Charles, me indicou para eu poder participar, que aquele treinamento, de uma forma ou de outra, ele poderia me ajudar. Eu estava endividado e eu não tinha condições financeiras para poder investir, para poder fazer aquele treinamento. Durante toda a minha vida, tudo que eu tinha conseguido juntar de dinheiro era cerca de 3 mil reais, porque eu estava comprometido em dar uma entrada num Renault Fluence, onde eu iria me endividar por mais 5 anos pagando prestações mensais daquele carro.
E eu comecei a pegar algumas referências de alguns amigos do que eles achavam que eu deveria fazer. Se eu deveria comprar o carro, se eu deveria, de repente, investir no curso. Eu nunca tinha investido num curso, ainda mais um valor como esse, era mais de R$4.000. Eu fiquei me perguntando, caramba, o que eu faço? E nessa busca de perguntar para os amigos, a maioria deles me falou que de fato que eu deveria comprar o carro, porque o carro, de uma maneira ou de outra, poderia influenciar a forma como as pessoas iriam me ver. E por intuição do universo, eu resolvi fazer esse curso, mesmo sem os meus amigos concordarem. Eu resolvi, de fato, participar desse treinamento de final de semana e ali, realmente, esse final de semana transformou minha vida. Eu comecei a perceber que se eu continuasse sendo quem eu vinha sendo, as consequências de que aquilo dali poderia trazer para mim. Nesse treinamento, eu cheguei a me ver no meu caixão pelas consequências do que eu estava fazendo dia após dia na minha vida. Esse treinamento mexeu tanto comigo que começou a me fazer enxergar a possibilidade de querer trabalhar exatamente como o treinador e a treinadora desse treinamento eles faziam. E aquilo ali me chamou realmente a atenção. Eu falei, uau, isso parece ser algo incrível. Mas era tudo muito confuso ainda, eu ainda me sentia perdido, ainda estava vivendo todos aqueles problemas e eu não sabia de fato o que fazer para poder dar continuidade. Mas uma coisa que eu já sabia, que eu não queria continuar vivendo aquele estilo de vida, fumando, bebendo, sem estar vivendo um propósito, não gostava mais de trabalhar com o que eu estava trabalhando, e eu estava de fato comprometido a trazer uma mudança significativa para a minha vida. Após esse treinamento, a minha vida começou a trazer uma pequena melhora em alguns aspectos, mas mesmo assim, ainda não estava muito claro do que eu deveria fazer para começar a viver uma vida diferente, para começar a viver uma vida com mais propósito. Mesmo endividado, comecei a me inscrever em diversos treinamentos, pedia para poder parcelar, pedia para poder emitir boleto, pedia cartão de crédito emprestado para outras pessoas, para poder dar continuidade naquilo que eu tinha começado. E entre um curso e outro, a minha vida começou a dar uma melhorada, a minha vida começou a acontecer algumas coisas diferentes, comecei a conhecer outras pessoas, comecei a me envolver em outro grupo de pessoas, comecei a ter acesso a outros tipos de conhecimento. Foi quando, mesmo nessa situação toda de estar endividado, eu tomei a decisão de vir para os Estados Unidos para poder fazer a formação em Master Coaching, porque eu acreditava profundamente que aquilo ali poderia ser um próximo passo na minha vida, na minha jornada, para poder viver de coaching, porque eu já tinha decidido que eu estava comprometido em trazer a transformação da minha vida para poder levar isso para a vida de outras pessoas. Mesmo sem saber exatamente como, mas eu estava quase que seguindo a minha intuição. Parecia que, de fato, aquilo ali era o caminho que eu devia seguir. Mesmo sabendo tudo que eu sabia, eu ainda não estava vivendo do coaching. Eu já tinha feito formação Leader Training, eu já tinha feito formação em programação neurolinguística, eu tinha feito a formação em coaching, eu tinha feito a formação em Master Coaching, mas eu estava me sentindo uma fraude. Eu não estava colocando em prática o meu chamado, a minha missão, o meu propósito que eu tinha descoberto, que eu vim no mundo para poder desenvolver. Eu me formei e eu não sabia como ter cliente, eu não sabia como atrair clientes e vender para os clientes o meu processo de coaching ou os meus conhecimentos para que eu pudesse de fato alcançar um impacto que eu estava disposto a alcançar no mundo. Eu tinha o conhecimento, mas eu não estava aplicando o conhecimento na minha própria vida. Eu não sabia de fato viver de coaching. E eu já tinha decidido sair da minha sociedade, do qual eu já tinha dedicado mais de 10 anos da minha vida para poder construir aquele negócio, do qual a gente tinha alguns clientes, do qual a gente já estava indo bem, o negócio estava começando a crescer, começando a tomar um rumo, só que eu já tinha tomado essa decisão de sair daquela sociedade, eu já tinha comunicado isso para os meus sócios e de fato mesmo eu sabia, eu preciso, eu quero, eu estou decidido a viver de coaching online. Já aqui nos Estados Unidos, passando um aperto tremendo, tendo que dividir casa com mais 5 amigos, tendo que sobreviver comendo quentinhas de $1 que vende nas lojas de 99 centavos que tem por aqui, eu estava decidido. O que eu tenho que fazer? Foi quando eu fiquei sabendo que nos próximos meses teria um treinamento, uma imersão de 4 dias com Anthony Robbins. Eu mal tinha dinheiro para poder sobreviver, mas algo dentro de mim me pontuou, me disse que se eu fosse naquela imersão, se eu fosse naquele treinamento com um dos maiores coaches que existe no mundo, de fato eu poderia desbloquear minhas crenças para poder viver de coaching. Eu senti que tinha algo especial por ali. Eu também estava na dúvida, será que esse vai ser mais um treinamento que eu vou fazer? Será que esse vai ser mais um curso que eu vou investir e que de repente vai me fazer me sentir cada vez mais obeso mental? De repente conseguir o dinheiro para poder fazer isso, mas não está conseguindo viver de coach? Eu tinha dúvidas, mas de alguma forma eu sabia que aquele treinamento, que aquela imersão com o Tony Robbins poderia trazer para mim alguma transformação que eu estava precisando vivenciar naquele momento de vida.
eu tinha de fato decidido a arriscar tudo, apostar todas as minhas fichas, assim como um jogador no poker faz, de colocar tudo à risca. E a minha estratégia mental aqui era o seguinte: eu tinha que ter pelo menos um limite no meu cartão de crédito para poder conseguir comprar ao menos uma passagem de volta para o Brasil, caso esse meu plano não desse certo, caso o meu plano de viver de coaching online não desse certo. Então, numa tacada apenas, eu resolvi colocar todo o limite que eu tinha no meu cartão de crédito para poder investir na imersão com o Tony Robbins. Na época, era $1.695. E eu passei isso em uma única vez, sem saber como que eu iria pagar esse valor na próxima fatura do cartão de crédito. Era realmente a chance que eu estava acreditando que eu tinha de fazer algo diferente. Só que aí, eu estava comprometido em pelo menos pagar a imersão com o Tony Robbins. Nessa época, eu estava em Orlando, na Flórida, assim como eu estou hoje. Só que o treinamento com o Tony Robbins era lá na Califórnia, lá em São José. Ainda tinha todo o dinheiro que eu deveria arrumar para poder ter que pagar a passagem aérea, pagar a hospedagem e pagar a própria alimentação. Eu não tinha dinheiro para isso, mas eu acreditava que de alguma forma eu teria que me movimentar, eu teria que fazer algo diferente para que isso se tornasse possível na minha vida. Até uma semana antes do evento acontecer, eu de fato não tinha dinheiro para poder comprar passagem aérea, muito menos para hospedagem, muito menos para poder me alimentar durante lá. Foi quando algo terrível aconteceu para mim no dia 3 de novembro de 2016. Nessa época, eu já estava começando a praticar atividades físicas e todo dia pela parte da manhã eu costumava sair para dar uma corrida no condomínio do qual eu morava aqui em Orlando. Costumava dar 5 voltas desse condomínio, que contabilizava mais ou menos ali uns 5 quilômetros. Então todo dia na parte da manhã eu saía para poder dar essa corrida. Foi quando nesse dia 3 de novembro, por volta de umas 7h15 da manhã, eu saí para poder dar essa corrida e o meu telefone costumava ficar no bolso e eu ficava ouvindo o fone, eu ficava ouvindo algumas músicas ali no telefone. Foi quando nos primeiros 2 minutos de corrida, o meu telefone resolveu pular do meu bolso e ir de cara no chão. Foi quando naquele momento eu olhei para o chão, o telefone estava com a tela virada para baixo, eu imaginei, deve ter quebrado a tela. Deve ter quebrado a tela, e pelo barulho que fez, quando eu fui lá pegar o telefone, peguei o telefone e eu percebi que a música ainda estava continuando tocando. Falei, tudo bem, tela quebrada, eu não vou ter agora como resolver isso mesmo, e também eu não tinha nem dinheiro para poder conseguir resolver aquilo. Eu imaginei, caramba, mesmo com toda essa situação, ainda me vem essa da tela do telefone quebrar, o que mais pode vir a acontecer? Eu resolvi persistir na minha corrida e aqueles 30 minutos, 40 minutos ali mais ou menos de corrida, aqueles 5 quilômetros, foi um momento ali quase que de uma reflexão profunda sobre a minha vida. Eu queria puxar meus pensamentos para o estado presente, para continuar correndo, mas a minha mente ficava trazendo para mim perguntas. Caramba, cara, me culpando, sabe? Tipo, poxa, você não está com dinheiro nem para poder trocar a tela do telefone. E agora? O que você vai fazer? E tudo mais. E eu continuei essa corrida, porque no final da corrida eu tinha uma rotina de parar na Clubhouse. Geralmente os condomínios aqui nos Estados Unidos eles têm uma Clubhouse, que é como se fosse uma areazinha ali onde tem uma piscina, uma churrasqueira, uma pequena academiazinha, e eu sempre parava depois da corrida nessa Clubhouse para poder dar um mergulho na piscina e depois eu voltar para poder ir para casa para começar a fazer meus trabalhos. Nessa época eu estava começando a gravar vídeos, eu estava começando a fazer umas publicações no Instagram, no Facebook, eu estava começando a entender um pouco sobre esse universo digital. Foi quando eu consegui chegar na Clubhouse e quando eu fui perceber de fato que a tela do telefone estava quebrada, só que a tela do telefone estava quebrada e ela não funcionava. Eu tinha imaginado que a tela do telefone tinha apenas quebrado, mas que ela continuava funcionando, mas a tela não funcionava. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: caramba, como que eu vou me comunicar com as pessoas quando eu chegar na Califórnia? Como que eu vou conseguir utilizar o Google Maps? Como que eu vou conseguir, de repente, me comunicar com alguém? Como que eu vou conseguir utilizar, de repente, o Google Tradutor? Nessa época eu não entendia absolutamente nada de inglês, só blue, yellow, de repente alguma coisa assim, muito superficial. E esse foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça. O que eu vou fazer quando eu chegar na Califórnia? Eu mal sabia que aquele acontecimento poderia mudar a minha vida de fato para sempre.
foi quando aquele acontecimento de fato pôde trazer uma mudança significativa na minha vida. Eu lembro eu entrando dentro da piscina e de frente para a piscina tinha os vidros do qual separava ali a Clubhouse da própria academia em si que tinha dentro dessa Clubhouse. E eu lembro eu me olhando dentro da piscina no reflexo daqueles vidros, eu consigo imaginar perfeitamente isso nesse exato momento agora, e eu olhava aquele reflexo e uma série de questionamentos vinham passando na minha cabeça. Você é uma fraude, você não está fazendo o que você está falando para as pessoas fazer, você não está seguindo o que você aprendeu, você não está colocando em prática os conhecimentos que você tem. Como que pode um cara que é coach, um cara que é master coach, um cara que estudou programação neurolinguística, sabendo tudo que você sabe, como que você não tem $80 para poder trocar a tela do seu telefone? Que absurdo você não ter pelo menos $100 para você poder comprar um novo aparelho telefônico. Mas o que é isso que está acontecendo com você? Eu com 30 anos de idade, sem saber de fato o que fazer para poder ir para o próximo nível. E aquilo me trouxe uma tremenda indignação. Eu lembro que eu comecei a dar socos na água, reclamando, questionando. Por que que isso aconteceu para mim? Por que que isso aconteceu para mim? Quando eu mudei a pergunta para que isso aconteceu para mim, de fato, eu consigo sentir agora, sabe, a mudança que aquilo trouxe para mim. Para que isso aconteceu para mim? Foi quando quase que uma intuição do universo, quase que uma mensagem, de repente, sabe, da inteligência infinita, independente, eu não sei qual é a sua crença, independente da sua crença, sobre o que você acredita sobre o mundo, sobre Deus, sobre o universo. Quando eu perguntei para que realmente isso, me veio uma ideia muito forte. Isso está vindo para você, de fato, começar a viver o que você sabe. Isso aconteceu para que você passe a entrar na ação com o que você já aprendeu, com o que você transformou, com os conhecimentos que você tem. Está na hora de você começar a entrar na prática. E parece que naquele momento uma chave virou profundamente para mim. Eu resolvi ir para casa para poder fazer uma live. E nessa live eu iria falar sobre o processo de coaching que eu tinha para oferecer. Eu nunca tinha oferecido um processo de coaching, eu nunca tinha tentado vender para alguém um processo de coaching, eu nunca tinha vendido coaching antes. E eu fui para casa e mesmo com o cabelo molhado, mesmo ainda suado da corrida e molhado ali depois de ter entrado na piscina, eu peguei o notebook, eu coloquei ele na mesa da sala com um fundo para a cozinha e eu comecei a fazer uma live sobre como que as pessoas poderiam de fato fazer do final de ano de 2016 o melhor final de ano da vida. E de verdade mesmo, para mim aquela foi uma das melhores lives que eu já fiz até hoje, porque parecia que não era apenas o Thiago que estava falando, parecia que existia alguém além do Thiago, parecia a minha versão do futuro falando, comunicando aquelas palavras. Eu fiz essa live e no final da live eu falei o seguinte: as 3 pessoas que me chamarem aqui no inbox hoje, agora, vão receber comigo uma sessão gratuita de coaching. E aí eu ainda não sabia nem o que eu ia fazer direito nessa sessão de coaching, mas eu chamei e eu falei que essa sessão seria entregue no outro dia. Foi quando as pessoas de fato me chamaram. Eu lembro que eu terminei aquela live pensando assim, uau, caramba, o que foi isso que eu fiz? E eu pensei, ok, e agora o que eu tenho que fazer de fato? Foi quando eu fiquei aquele dia 3 de novembro inteiro ali, dedicando, montando um slide, pensando o que eu iria entregar, pensando o que eu iria falar, porque eu sabia que se aquelas pessoas tinham visto a live e se elas estavam interessadas em ter essa primeira sessão de coaching, ter esse primeiro contato comigo, é porque de fato elas poderiam estar interessadas em trazer essa transformação de vivenciar o melhor final de ano de 2016 da vida delas. Foi quando eu dediquei aquele dia inteiro para isso e quando chegou no sábado eu consegui fazer as sessões com aquelas pessoas. Das 3 pessoas, 2 compareceram e eu consegui vender os meus 2 primeiros processos de coaching na época por R$ 1.500. A minha cabeça, quando eu tinha começado, quando eu tinha conseguido terminar aquelas sessões, eu lembro que eu comemorava, eu pulava, eu gritava, meu Deus do céu, tá funcionando, porque para mim aquilo ali era muito mais do que o dinheiro em si. Para mim, de fato, aquilo ali era a crença de que seria possível viver de coaching. E com base nesses ganhos que eu consegui ter dessas pessoas, uma me pagou à vista, fez a transferência no sábado, 10 horas da noite, quase 10 horas da noite, 9h55 da noite mais ou menos, porque eu tinha colocado que ela tinha que me pagar ainda naquele dia, porque eu falei que depois do evento do Tony Robbins seria ainda mais caro. Uma me deu uma entrada de R$500 e outra conseguiu fazer a transferência para mim de R$1.500. E ali eu já tinha R$2.000
que já poderia me ajudar pelo menos a comprar a passagem aérea e pagar pelo menos ali a hospedagem de 1 ou 2 dias lá no evento. E aí isso foi incrível porque mudou de fato a minha vida. Só que isso começou a trazer para mim a crença de que se funcionou com 2 pessoas, se de repente essas 2 pessoas têm interesse, será que se eu continuar fazendo essas lives, será que se eu continuar fazendo isso pode funcionar? Foi quando, na segunda-feira, eu resolvi fazer outra live. A minha viagem já estava marcada para quarta-feira e o dinheiro ainda não era suficiente para poder ter toda aquela trajetória lá durante o evento do Tony Robbins. Eu já estava agora conseguindo ter o dinheiro suficiente para poder viajar para a Califórnia, para viajar para São José, mas ainda não tinha o dinheiro suficiente para poder passar todos os dias lá do treinamento. Eu tinha que chegar lá na quarta-feira, porque a gente teria um encontro com um grupo de brasileiros que ia fazer parte desse treinamento, e o treinamento iria até domingo. E foi quando, de fato, na segunda-feira, eu já consegui fazer uma outra live, eu já pedi indicação para um amigo, ele conseguiu me indicar uma outra pessoa, nesse caso foi a Delma Gomes, que eu me recordo, ela contratou o meu processo de coaching naquela época, ela também acabou fazendo pagamentos à vista no cartão de crédito, e ali eu já pedi para ela um valor já um pouco maior do que eu tinha pedido para as 2 primeiras pessoas, eu já estava acreditando ainda mais naquilo, e logo, entre um dia não ter nenhum cliente, em menos de 5 dias, eu já tinha 3 clientes pagantes ali numa virada de chave. Grande parte do processo de vendas que eu utilizei durante bastante tempo nas vendas desses processos de coaching, eu continuei seguindo aquele padrão, aquele processo. Eu costumo até compartilhar parte desse processo de vendas com os meus alunos também, e eles seguem esse processo, e às vezes eles têm taxa de fechamento de 10 clientes, eles conseguirem fechar 8, eles conseguirem fechar 9 clientes, porque realmente é um processo de vendas muito efetivo. E ali eu fui pro evento do Tony Robbins, e realmente foi um final de semana transformador na minha vida. Me deu muitas ferramentas, me deu muitas técnicas, inclusive me deu um cliente também, me deu uma cliente também. No primeiro dia eu sentei do lado de uma pessoa que estava buscando um coaching, e eu costumo dizer que tudo que você procura, está te procurando também. Toda a intenção que você coloca na sua vida para você querer manifestar algo, para você querer alcançar algo, volta para você na proporção da intenção em que você coloca. Então aquilo ali para mim começou a trazer uma série de consequências que eu jamais poderia imaginar. E as pessoas me perguntavam: Thiago, você trabalha com o quê? Eu falava, I'm coach around the world. Eu falava que era o coach, que eu era o coach pelo mundo, que eu era o coach ao redor do mundo. Naquela época, eu já tinha intenção de trabalhar com um coach online, eu já queria trabalhar podendo viajar, podendo ter liberdade geográfica, podendo trabalhar de casa, ter tempo para mim, ter tempo para poder me alimentar, ter tempo para poder fazer atividades físicas, ter tempo para poder estudar, para poder entregar a melhor transformação possível para a vida das pessoas que eu possa impactar. Então aquele treinamento com o Tony Robbins de fato transformou a minha realidade para sempre. E inclusive eu guardo esse telefone quebrado comigo, com a tela quebrada até hoje, como uma forma realmente de quase que um troféu, quase que um símbolo de fato de como que aquele momento trouxe transformação para minha vida. E nesse período de tempo, eu construí a Neurotrainer Academy, sou criador do movimento Coach pelo Mundo, criei diversos treinamentos no ambiente digital. Hoje nós temos mais de 3.200 alunos no ambiente digital, já impactamos mais de 550 brasileiros presencialmente nas nossas imersões aqui nos Estados Unidos, com mais de 102 mil e-books baixados nesse intervalo de tempo, tendo faturado alguns milhões nesses últimos anos. E tudo isso porque eu tomei uma decisão comprometida de viver de coaching, de viver desses conhecimentos da área do desenvolvimento humano. E a razão por que eu divido tudo isso é porque nos últimos anos eu mentorei mais de 100 profissionais de coaching ou profissionais da área do desenvolvimento humano, e a grande pergunta realmente deles é: como que eu vivo disso, Thiago? Como que eu posso atrair clientes pagantes? Como que eu posso largar o meu emprego para me dedicar 100% do meu tempo a isso? Como que eu posso realizar isso de casa? Como que eu posso ter clientes que estão em outros lugares do mundo, que de repente vão poder me pagar em moedas mais valorizadas do que de repente o real, no caso para quem mora no Brasil? E eu resolvi compartilhar tudo isso no movimento Global Coach pelo Mundo, que é um movimento de fato de coaches e profissionais do desenvolvimento humano que estão comprometidos em criar um impacto no mundo, que estão comprometidos em levar os seus conhecimentos para poder trazer as transformações que o mundo está tendo necessidade. Porque eu entendi que dentro da minha missão, dentro do meu propósito de vida, de impactar 1 bilhão de pessoas,
que eu posso ter a colaboração, a contribuição de outros profissionais para que a gente possa, de fato, se conectar dentro disso tudo. Eu jamais desejaria que um coach passasse pelas dores que eu passei, impedindo eles de viverem de coaching, seja online ou seja presencial, mas principalmente que eles fossem impedidos de viver o seu próprio propósito. Eu lembro como eu me sentia, eu lembro como que era ruim saber que eu tinha conhecimento, saber que eu tinha informações, saber que eu poderia transformar a vida das pessoas, mas que eu não estava conseguindo. Eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você quer. Eu sei que você está querendo transformar vidas, eu sei que você está querendo viver a tua missão, o teu chamado, o teu propósito. Eu sei que os conhecimentos que você tem são capazes de transformar provavelmente gerações de pessoas, milhares, milhões de pessoas. E é por isso que você está aqui participando do Workshop Coach pelo Mundo. E a gente já está entrando nos passos para você poder viver de coaching 100% online. Eu quero compartilhar com você aqui alguns dados alarmantes sobre a indústria do coaching. Perceba só. Não sei se você sabe, mas apenas cerca de 24% dos profissionais que decidem viver de coaching conseguem viver de coaching recebendo o suficiente por mês para poder se dedicar 100% a isso. Isso quer dizer que 76% dos profissionais que decidem viver de coaching não conseguem viver de coaching. Existe uma outra estatística de que de 100 coaches, apenas 3% vivem disso. Claro que deve existir outras pessoas que fazem uma formação em coaching sem o objetivo, de fato, de viver de coaching. Mas é alarmante saber de que a cada 100 coaches que querem viver de coaching, apenas 24 conseguem isso. Eu quero te ajudar a fazer parte da estatística de viver de coaching. Eu quero que você me ajude a aumentar essa estatística de profissionais que vão viver de coaching. Os 76% que não vivem de coaching são porque eles não sabem o passo a passo. Eles não sabem como viver de coaching. Eles não sabem como definir o próprio nicho, eles não sabem como ter clientes pagantes, eles não sabem como se posicionar, eles não sabem como fazer o marketing deles. Porque não adianta você ter dezenas de certificados guardados na gaveta, centenas de horas de estudo sem conseguir colocar isso em prática. De repente você está chateado porque você quer ter isso na sua vida para você poder experimentar mais tempo com a sua família, com teus amigos e até com você mesmo. Você está cansado de fato de investir de repente em cursos e formações e de repente não está conseguindo ter o retorno financeiro disso tudo. Talvez você se sinta perdido, você não sabe por onde começar. Se você cria um canal no YouTube, se você começa no Instagram, se você cria um e-book, se você começa a publicar no Facebook, você não sabe de repente qual o primeiro passo que você tem que dar para você viver de coaching 100% online. Talvez você se culpe por não viver a sua própria missão, o seu próprio propósito, de repente você vendo outras pessoas sendo bem-sucedidas nisso e você não conseguindo ter esses resultados. Talvez você não saiba como deixar de ser teórico e ser uma pessoa que de fato entra na ação e coloca em prática. Então agora eu quero compartilhar com você qual o primeiro passo que qualquer coach vai ter que dar para ele poder viver de coaching 100% online. Então o primeiro passo que você tem que dar para você poder viver de coaching 100% online é de fato clarear o tipo de cliente que você quer atender. Qual é, de fato, a pessoa ideal para você atender? Qual o tipo de cliente específico que você quer atender? Você tem que se posicionar dentro de um nicho. Eu sei que nós, como coach, com os conhecimentos que nós temos, com a consciência que a gente vem desenvolvendo, a gente sabe que a gente pode ajudar provavelmente todo mundo. Porém, no ambiente digital, porém como coach, nós temos que nos posicionar para que você não corra o risco de se tornar um coach arnica. Como assim, Thiago, coach arnica? Você se lembra de antigamente da arnica? A criança tomava um tombo, estava com dor no joelho, passa arnica. Alguém estava com problema no sovaco, passa arnica. Tá com dor de cabeça, passa arnica. Tá com queda de cabelo, passa arnica. Parecia que a arnica servia para tudo, mas na verdade, qual era a confiança que você tinha na arnica quando de fato parecia que ela não funcionava para tudo, mas de repente ela não funcionava para nada? Então isso também passa na cabeça das pessoas. Se você de repente não está se posicionando, se você de fato não está conseguindo definir qual é o tipo de cliente ideal que você quer atender, eu vou deixar um exercício para você e eu vou te ajudar a clarear mais da importância real para que você possa ter um nicho e você de fato conseguir se posicionar para que as pessoas consigam te enxergar com valor, para que elas possam contratar os teus produtos e os teus serviços no ambiente digital. Então eu quero trazer aqui mais alguns dados importantes para você. Hoje nós temos cerca de 127 milhões de brasileiros conectados à internet. Isso representa cerca de 70%
da população brasileira hoje já tem acesso à internet. Seja no telefone celular, seja no tablet, seja no notebook, seja no computador desktop. E à medida que o tempo passar, cada vez mais pessoas vão se conectar na internet. Hoje nós temos mais de 3 bilhões de pessoas conectadas no ambiente digital ao redor do mundo. A grande questão é que, por mais que você quisesse ajudar todas as pessoas que já estão conectadas à internet, é muito provável que nem todas vão conseguir se conectar com você por conta do ambiente digital mesmo, de uma forma ou de outra. As pessoas elas querem criar conexões realmente reais a partir da transformação também que você pode passar para a vida delas. Então agora eu quero deixar para você um exemplo aqui e já um exercício prático para você poder fazer que vai te ajudar a clarear, a cristalizar da real importância de você definir o seu nicho para que você não se torne um coach arnica, tá bom? Vamos lá comigo. Dá uma olhada aqui nessa imagem que eu desenhei de uma aula que eu fiz, que eu acredito que vai te ajudar aí dentro desse ponto de vista, tá bom? Seguinte, vamos supor que a gente está falando de nicho aqui, isso aqui é como se fosse um alvo, tá? Exatamente, especificamente com quem que a gente está querendo trabalhar, com quem que a gente realmente está querendo levar nossas transformações. Vamos supor que da população brasileira, dos 127 milhões de brasileiros que estão conectados à internet nesse ano de 2020, cerca de 50 milhões de brasileiros poderiam ou teriam a necessidade, algum dia, nos próximos anos, de contratar um coach. Caraca, é gente pra caramba, né? Eu sei, 50 milhões de pessoas. E eu sei que provavelmente o que você sabe, os teus conhecimentos pode ajudar talvez todas essas pessoas. Mas vamos lá, 50 milhões de pessoas é muita gente e talvez a sua comunicação ela pode ficar muito aberta, muito ampla, muito parecida com a do coach arnica. Então vamos supor que você decida trabalhar com um nicho de coaching de emagrecimento, que você de repente está querendo se especializar nessa área e provavelmente a gente vai estar reduzindo aqui para um raio de 20 milhões de pessoas. Leve em consideração que esses números daqui eles são números fictícios. Esses números que eu estou colocando aqui, tá? É apenas uma forma representativa de você entender a importância de se ter um foco específico em um grupo de pessoas, tá bom? Não quer dizer que tem 50 milhões de pessoas que precisam de coach ou 20 milhões de brasileiros que precisam de coach de emagrecimento, tá? Não é isso. São apenas números figurativos. Os números que eu trouxe antes são números reais, ok? Legal. Coach de emagrecimento. Agora, vamos imaginar o seguinte, que você vai decidir se posicionar como coach de emagrecimento para mulheres. Tiago, será que existem diferenças entre o processo de emagrecimento para a mulher e para o homem? Será que a mulher fica de TPM? Será que o homem fica de TPM? Será que a rotina de um homem é diferente da rotina de uma mulher? Será que o funcionamento do corpo de uma mulher é diferente do corpo de um homem? Será que a forma de se alimentar é diferente? Será que os tipos de trabalhos são diferentes que cada um desenvolve? Então existem diferenças entre você se especializar para ser um coach de emagrecimento de mulheres e você ser um coach de emagrecimento para homens. Então vamos supor que você vai decidir ser coach de emagrecimento para mulheres. Logo, a gente estaria reduzindo esse nicho para 10 milhões de pessoas. Legal, show de bola, já é uma fatia menor, já é 1/5 da fatia que você tinha anteriormente, perfeito. Agora, existe diferença entre as mulheres, com certeza. Existem diferenças na forma como mulheres se comportam e tal. Vamos supor que você decidisse se posicionar agora para coaching de emagrecimento para mulheres que têm pelo menos um filho. Exatamente, que elas têm pelo menos um filho. Será que muda as rotinas da mulher que tem filho para a rotina da mulher que não tem filho? Será que muda a rotina de trabalho? Será que muda a rotina de supermercado? Será que muda a rotina de despensa em casa? Os horários no dia a dia? Será que muda? Com certeza muda. Então, se você começa a se especializar para poder entender mais especificamente um avatar específico, um tipo de personagem específico que vai estar compondo esse teu nicho, de repente dentro de um subnicho, você vai conseguir se tornar ainda mais especialista. Show de bola! Então, isso quer dizer que daquelas 10 milhões de mulheres, vamos supor que das 10 milhões de mulheres que precisam de coach de emagrecimento, agora as que são mães representam 3 milhões. Você já conseguiu também diminuir agora ainda mais esse grupo de mulheres. Agora, vamos lá exatamente no foco preciso específico. Vamos supor que dessas mulheres que precisam de coach de emagrecimento e que elas têm filhos, e você vai se posicionar para coach de emagrecimento para mulheres que têm filhos e
são empreendedoras. Exatamente. Será que existe uma rotina diferente para a mulher que é empreendedora, para a mulher que de repente tem um emprego público? Ou que de repente ela trabalha num emprego? Será que ela tem uma hora diferente para chegar em casa? Será que ela tem responsabilidade diferente? Será que ela pode ter um horário diferente? Será que ela tem rotinas diferentes no final de semana? Provavelmente sim. Se tem rotinas diferentes, se tem comportamento diferente. E as pessoas estão buscando hoje cada vez mais especialistas, pessoas que possam ajudar ela a alcançar um resultado de uma maneira rápida. Porque ninguém, de fato, vai acordar um dia e vai falar: eu preciso de um coach de emagrecimento, sabe? As pessoas, elas pensam que na transformação que ela quer ter, de repente é a barriga tanquinho, ou de repente ela voltar a ter o corpo que ela tinha antes de emagrecer, ou de repente voltar a ter o corpo que ela tinha antes de abrir o negócio. Talvez a sua transformação pode ser orientada na transformação que a pessoa vai ter após passar pelo processo com você ou após experimentar o produto ou serviço que você vai poder oferecer para ela. Então aqui a gente estaria falando de um mercado de repente 600 mil mulheres, caramba, ainda assim são mulheres pra caramba. E aqui agora eu quero trazer mais uma consciência para você. Imagina que você como coach, você como profissional do desenvolvimento humano vai conseguir impactar 10% desse público. A gente estaria falando ali provavelmente de 60 mil pessoas que você poderia estar impactando isso nos próximos anos. E imagina que você tem uma solução ou que você possa ter várias soluções que a média de preços fique em torno de 500 dinheiros. Eu não sei em qual lugar do mundo que você está, se de repente você está na Europa, se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos ou se você está em algum outro continente, mas vamos supor uma média de 500 por cada venda que você fizesse, uma média, tá? Apenas. E que você pegasse esses 10%, 500 vezes de 60 mil pessoas, a gente estaria falando de um faturamento de 30 milhões de reais, de dólares ou de euros. Isso daí que você poderia faturar, de repente, nos próximos anos com o teu negócio de coaching ou com o teu negócio de desenvolvimento humano. Então você está começando a perceber o poder que se tem quando a gente pode pegar especificamente um grupo específico de pessoas. Isso aqui é muito poderoso. Quem aplica isso aqui em seus negócios consegue ficar cada vez mais especialista. E eu estou falando isso não apenas pela minha experiência, mas ter passado essa experiência para os meus alunos e para os meus mentorados. E agora eu quero te passar uma ferramenta prática para você sair desse primeiro vídeo do Workshop Coach pelo Mundo, entrando na ação, definindo de fato quem é o seu público específico, qual é o seu nicho, qual é a sua avatar, qual é a persona, qual é a transformação que você de fato está querendo levar para essas pessoas. Aqui embaixo desse vídeo vai ter um botão para você poder de fato conseguir baixar uma ferramenta e eu desejo profundamente que você preencha as informações. Muito prático, você vai ter que apenas responder algumas perguntas. Entre na ação, faça o download e coloque na prática. É uma ferramenta simples, muito simples de ser utilizada. Eu disponibilizo isso para os meus alunos e para os meus mentorados como uma forma de clarear cada vez mais no teu posicionamento. E eu vou acreditar profundamente que você vai fazer isso. Aqui está o primeiro passo dos 5 passos para você viver de coaching 100% online. Como eu falei para você, o conteúdo vai melhorar à medida em que os vídeos forem avançando. O terceiro e quarto vídeo são os vídeos com os melhores conteúdos. Eu até desejo que você reassista esse primeiro vídeo do Workshop Coach pelo Mundo para que essas informações possam ganhar mais força ainda na sua consciência e que principalmente você entre na prática com o que você acabou de adquirir agora desses conhecimentos extraordinários. No próximo vídeo eu vou falar para você quais são os erros que os coaches cometem que os impedem de viver 100% de coaching online. Fica comigo que a gente está apenas começando essa jornada extraordinária e tem muita coisa boa ainda por vir nos próximos vídeos dessa série. E antes de encerrar esse primeiro vídeo, eu quero mostrar para você aqui a história do Carlos Silva. Olha o que ele falou sobre receber todos esses tipos de conhecimento e aplicar esses conhecimentos na vida e nos negócios dele. É irreversível. Com 2 meses aplicando os conhecimentos do Thiago Benevides, eu consegui fechar um contrato de quase 50 mil reais. Gratidão, Thiago. Incrível demais receber feedbacks como esse. Eu quero receber esse teu feedback também seu. Em breve, se você aplicar esses conhecimentos que eu estou compartilhando contigo, eu acredito profundamente de que você vai conseguir, de fato,
ter resultados iguais ou superiores ou parecidos como esse. Então, além de baixar o exercício que está aqui embaixo desse vídeo e fazer esse exercício que eu estou propondo para você, eu vou te pedir para você deixar aqui embaixo, na área de comentários, o que de melhor você está levando do workshop, quais fichas que caíram para você aqui e no que mais você está precisando de ajuda para que os próximos vídeos eu traga para você conhecimentos e conteúdos específicos para que você possa colocar na prática, que você possa colocar na ação a partir de agora e deixar de teoria para você viver de coaching 100% online ainda em 2020. E durante o período que esses vídeos estão no ar, eu estarei ao vivo às 10 horas da noite, horário de Brasília, 9 horas da noite, horário dos Estados Unidos, no meu Instagram, @ThiagoBenevides, e no Instagram, @CoachPeloMundoOficial, respondendo perguntas, trazendo mais conhecimentos e fazendo revisão de cada um desses conhecimentos que eu estou trazendo para você aqui nessa série de vídeos. E eu quero te pedir que você tire uma foto com as suas anotações, tire uma foto vendo esse workshop e publique utilizando a hashtag #CoachPeloMundo. Eu e minha equipe vamos estar analisando todas as fotos e pode ser que você vai concorrer a sorteios de mentorias e outros prêmios super especiais que a gente está preparando para você. Aqui nessa página você pode conferir outras histórias de coaches que também estão tendo resultados incríveis aplicando esses conhecimentos. Eu desejo profundamente te ver no nosso próximo vídeo, que eu vou te ensinar realmente como evitar de cometer os erros que os coaches cometem para viver de coaching 100% online. Aqui é Thiago Benevides, criador do movimento Coach pelo Mundo, e eu tenho orgulho grandioso de que você chegou até aqui. Um beijo enorme no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau.